Como vai? Que bom ver-te. Esta manhã, o príncipe de Gales demonstrou emoções genuínas. A descoberta. A chamada chegou ao Palácio de Kensington, às 19h43 de uma terça-feira de outubro. William estava a rever documentos informativos para os compromissos do dia seguinte, quando o seu secretário particular entrou sem bater uma quebra de protocolo, que sinalizou imediatamente uma crise. O arquivista do castelo de Balmoral precisava de falar com ele diretamente, imediatamente, sobre algo que não podia ser discutido pelas linhas telefônicas regulares do palácio. Em poucos minutos, William estava ligado, através de canais seguros, a Margaret Thornhill, a arquivista real, que passou 3 décadas a gerir as coleções históricas da família. A sua voz tinha uma instabilidade que William nunca ouvira antes, e Margaret não era alguém que se perturbasse facilmente. Catalogara de tudo, desde manuscritos medievais a diários da Rainha Vitória. Vira correspondência, que detalhava escândalos reais ao longo dos séculos, e preservara documentos que a maioria das pessoas nunca saberia que existiam. Mas o que descobriu nessa tarde abalou-a de tal forma que quebrou o protocolo e exigiu o contato imediato com o príncipe de Gales. A descoberta aconteceu quase por acaso. Margaret estava a examinar uma coleção de caixas de um armazém que não tinha sido inventariado adequadamente desde a década de 1950. A maioria continha exatamente o que as etiquetas superficiais sugeriam: contas domésticas, registros de empregados, documentos administrativos banais, do reinado de Jorge VI. Mas uma caixa marcada simplesmente como particular 1940 a 1942, e guardada no fundo de um armário fechado à chave, continha algo diferente. No interior havia cartas, dezenas delas, escritas com uma caligrafia que Margaret reconheceu imediatamente como sendo do Duque de Windsor, o antigo Eduardo Waitala, que abdicou em 1936 a favor de Mary Wallace Simpson. Mas não se tratava da correspondência higienizada que existia nos arquivos oficiais. Eram cartas privadas que aparentemente tinham sido escondidas deliberadamente, retiradas da coleção principal e guardadas separadamente por razões que se tornaram claras à medida que Margaret começou a ler. As cartas detalhavam conversas que Eduardo teve durante os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, enquanto vivia exilado. Conversas com indivíduos cujos nomes faziam gelar o sangue de Margaret. Autoridades alemãs, simpatizantes nazis, pessoas que trabalhavam para negociar uma paz separada, que deixasse Hitler no controle da Europa continental, preservando a neutralidade britânica com Eduardo, potencialmente restaurado no trono, sob o patrocínio alemão. A correspondência não era traição no sentido técnico. Eduardo já não era rei e não devia lealdade legal a nenhum país, mas revelou um nível de colaboração e negociação que ia muito para além das incômodas simpatias nazis de que os historiadores há muito suspeitavam. Eduardo não tinha sido apenas fotografado com as autoridades alemãs ou feito declarações questionáveis. Tinha participado ativamente nas discussões sobre a possível rendição da Grã-Bretanha, sobre os preparativos para o seu regresso ao poder e sobre a estrutura de uma Europa do pós-guerra sob controle nazi. E, de acordo com as cartas, não tinha agido sozinho. Vários nomes apareceram repetidamente. Aristocratas políticos, até mesmo membros da família real que partilhavam as visões derrotistas de Eduardo e tinham participado nessas conversas. Alguns destes nomes pertenciam a pessoas cujos descendentes eram ainda figuras proeminentes na vida pública britânica. Margaret parou de ler depois da primeira dúzia de cartas, percebendo que se tinha deparado com algo que transcendia o protocolo arquivístico normal. Não se tratava de uma mera curiosidade histórica. Era uma bomba relógio que poderia destruir reputações, reescrever livros de história e prejudicar fundamentalmente a imagem da monarquia se fosse divulgada. Voltou a trancar tudo no armário, saiu do armazém e contactou imediatamente o escritório de William. Como herdeiro do trono, precisava de saber. E precisava de decidir o que fazer com informações que aparentemente tinham sido deliberadamente ocultadas durante mais de 80 anos. William ouviu a explicação de Margaret
com crescente inquietação. Perguntou se ela tinha contado a mais alguém. Confirmou que não tinha mostrado as cartas a ninguém, não tinha mencionado a sua existência. A ninguém tinha as guardado imediatamente em local seguro e contactado apenas William. Deu-lhe instruções para manter o silêncio absoluto e para transferir toda a caixa para o cofre mais seguro do castelo. Viajaria imediatamente para Balmoral para examinar os documentos pessoalmente antes de ser tomada qualquer decisão sobre o seu destino. Após o término da chamada, William permaneceu em silêncio durante vários minutos, processando o que acabara de saber. As simpatias nazis do Duque de Windsor estavam documentadas há décadas. Os historiadores já tinham escrito bastante sobre as suas opiniões políticas questionáveis, o seu encontro com Hitler em 1937 e as suas declarações problemáticas durante a guerra. Mas desta vez parecia diferente. Não se tratava apenas de simpatia ou falta de bom senso. Isto representou uma colaboração ativa com pessoas que trabalhavam contra os interesses da Grã-Bretanha no seu momento mais desesperado. Se as cartas contivessem o que Margaret sugeriu, alterariam fundamentalmente a compreensão histórica da crise da abdicação e dos anos de guerra. Revelariam que a monarquia albergou traidores, ou pelo menos aqueles dispostos a considerar a traição. Destruiriam a narrativa cuidadosamente construída de que a família real se mantivera unida contra o nazismo, de que a abdicação de Eduardo fora puramente uma questão de casamento e não de política. E dependendo de quem mais fosse mencionado na correspondência, as revelações poderiam prejudicar ou destruir pessoas vivas cujo único crime era serem parentes de figuras históricas que fizeram escolhas catastróficas há 80 anos. William sabia que não podia tomar essa decisão sozinho. Precisava de ver os documentos pessoalmente. Precisava de compreender todo o seu alcance e implicações, e precisava de o fazer rapidamente, discretamente, antes que mais alguém se deparasse com esta descoberta. A janela de oportunidade para controlar esta informação era estreita e estava a fechar-se rapidamente. Catherine estava em Windsor com os filhos para a interrupção letiva. William ligou-lhe imediatamente, explicando apenas que algo de urgente tinha surgido e que precisava de viajar para a Escócia nessa noite. Não podia dar detalhes por telefone, mas explicaria tudo quando regressasse. Catherine sabia que era melhor não insistir. Quando William usou este tom específico, significou uma crise genuína, e não uma emergência comum do palácio. A equipa de segurança de William foi informada de que ele precisava de ser levado imediatamente para Balmoral. Não foi dada qualquer explicação, para além de assunto familiar urgente, que exigia atenção pessoal. Estavam habituados a mudanças repentinas na agenda real, e começaram a arranjar o helicóptero que o levaria de Kensington até a base aérea da RAF em Northolt, onde um avião o aguardava para o levar para Aberdeen. O seu secretário particular constituiu uma equipa mínima, apenas 2 assessores com as mais altas autorizações de segurança e habituados a lidar com material confidencial. Acompanhariam William à Escócia, examinariam os documentos com ele e ajudariam a avaliar a situação. Mas ninguém precisava de saber, não ainda, possivelmente, nunca, dependendo do conteúdo daquelas cartas. Enquanto William se preparava para partir, pensou no seu tio-avô, Edward. A história oficial era-lhe familiar. Eduardo apaixonou-se por uma divorciada americana. Escolheu a felicidade pessoal em detrimento do dever. Abdicou e viveu o resto da sua vida num exílio confortável. Foi retratado ora com simpatia, como uma figura romântica, ora criticamente, como alguém que se esquivou à responsabilidade, mas sempre como alguém cujo maior defeito foi priorizar o amor em detrimento da responsabilidade. E se toda esta narrativa fosse uma fachada, e se Eduardo tivesse sido deposto, não principalmente por causa de Wallace Simpson, mas porque as suas visões políticas e ligações aos nazis faziam dele um fardo que a Grã-Bretanha não se podia dar ao luxo de ter em tempo de guerra, e se a abdicação tivesse sido menos por amor e mais para impedir que alguém com simpatias fascistas se mantivesse rei enquanto Hitler ameaçava invadir o país. Estas questões foram debatidas pelos historiadores durante décadas, geralmente descartadas como teoria da conspiração.
Agora William estava prestes a descobrir se existiam provas documentais que corroborassem a interpretação mais sombria dos acontecimentos. O helicóptero descolou de Kensington pouco depois das 9 horas, levando William em direção à verdade devastadora que o aguardava num armário fechado à chave em Balmoral. O voo até Northolt durou 20 minutos. O voo para Aberdeen durou 90 minutos. E durante toda a viagem, William permaneceu em silêncio, contemplando o que poderia encontrar e o que faria com aquilo depois de o encontrar. Algumas descobertas não podiam ser desfeitas. Algumas verdades, uma vez conhecidas, mudavam tudo. E William compreendeu que em poucas horas saberia algo sobre a história da sua família, que o poderia atormentar para o resto da vida, um segredo tão perigoso que permanecera oculto durante 8 décadas, agora subitamente exposto pelo trabalho rotineiro de inventário de um arquivista. O avião iniciou a descida para Aberdeen pouco antes da meia-noite. Um carro aguardava-o para o levar os 80 quilômetros até Balmoral, através da escura paisagem escocesa. E no castelo, num cofre fechado, a chave e uma caixa de cartas aguardava para revelar se a monarquia que William herdaria um dia estava construída sobre alicerces mais comprometidos do que qualquer um ousara admitir. A viagem de Aberdeen para Balmoral, na escuridão, pareceu mais longa do que os seus reais 90 minutos. William estava sentado no banco de trás do Range Rover, a observar as terras altas da Escócia, a passarem voltas em sombras, com a mente a percorrer cenários do que poderia encontrar. Os seus 2 assessores mantiveram um silêncio respeitoso. Sabiam apenas que se tratava de um assunto arquivístico urgente que exigia a atenção imediata do príncipe de Gales. Os detalhes seriam revelados assim que chegassem ao castelo. Balmoral à meia-noite era ao mesmo tempo familiar e inquietante. William passara ali inúmeras férias, conhecia cada divisão e corredor, associava a propriedade a encontros familiares e a momentos de descontração no verão. Mas aproximar-se do castelo agora, numa missão secreta, à meia-noite, para examinar documentos históricos potencialmente explosivos, transformou-o em algo diferente. Um repositório de segredos, um lugar onde verdades incômodas tinham permanecido trancadas durante gerações. Margaret Thornhill aguardava à entrada principal com um semblante exausto e ansioso. Passara as últimas 5 horas, desde a chamada, a analisar os documentos com mais atenção. E o que descobrira só aumentara a sua preocupação. Ela conduziu William e os seus assessores até a sala de arquivo, segura do castelo, um espaço climatizado no subsolo, onde eram armazenados os materiais mais sensíveis. A caixa estava sobre uma mesa de exame de aspecto inócuo. Um arquivo padrão, com cerca de 45 cm de comprimento, 30 cm de largura e 20 cm de profundidade. Nada no seu exterior sugeria a bomba histórica que aparentemente continha. Margaret deixara-o exatamente como o encontrou, sem remover nada, exceto para o transferir da sala de armazenamento destrancada para este espaço seguro. William aproximou-se da mesa, lentamente, consciente de que uma vez que olhasse para dentro, não poderia ignorar mais o que descobrira. Margaret explicou o contexto antes de ele abrir a caixa. Tinha sido etiquetada incorretamente ou disfarçada deliberadamente. A inscrição exterior dizia Privado 1900 e 40.942, mas não indicava a autoria ou conteúdo. Estava guardado atrás de outras caixas acessível, apenas movendo vários outros contentores. Ela encontrou-o apenas porque estava a fazer a primeira reorganização completa daquela área de armazenamento em 70 anos. As cartas no seu interior estavam organizadas cronologicamente, datando de junho de 1940 a novembro de 1942. A maioria era de Edward para vários correspondentes, com algumas cópias de respostas incluídas. Aparentemente, foram preservadas por alguém que reconheceu o seu significado histórico, mas também o potencial perigo que representavam. Em vez de as destruir, o que talvez fosse a escolha sensata, alguém as escondeu, talvez acreditando que um dia precisariam de ser reveladas, ou talvez por não conseguir destruir a correspondência de um antigo rei, independentemente do seu conteúdo. William calçou as luvas de algodão.
que os arquivistas usavam para manusear documentos frágeis e retirou cuidadosamente a primeira carta da caixa. Estava datada de 20 de junho de 1940 e poucos dias após a rendição da França à Alemanha. Edward escrevia de Lisboa, para onde ele e Wallace tinham fugido de França antes do avanço alemão. O destinatário era um diplomata alemão, que Eduardo conhecera antes da guerra. O tom da carta era informal, quase amigável, apesar de a Grã-Bretanha e a Alemanha estarem em guerra. Eduardo manifestou a sua convicção de que a continuidade dos combates era inútil, que a Grã-Bretanha não tinha a mínima hipótese de vencer a superioridade militar alemã e que pessoas sensatas de ambos os lados deveriam trabalhar em prol de uma paz negociada. Sugeriu que o governo britânico vigente, o governo de Churchill, era demasiado inflexível, preso a noções ultrapassadas de honra e resistência. Uma liderança diferente poderia chegar a conclusões diferentes sobre o que seria melhor para a Grã-Bretanha. As implicações eram claras logo nessa primeira carta. Edward estava a sugerir a um oficial alemão que o governo de Churchill deveria ser substituído por um mais propenso a negociar a rendição, e posicionava-se implicitamente como alguém que poderia fornecer essa liderança alternativa caso as circunstâncias se alterassem. William leu mais 3 cartas em rápida sucessão, cada uma mais perturbadora do que a anterior. Em julho de 1940, Edward escreveu sobre conversas que tivera com intermediários a propósito de possíveis termos para a paz. Em agosto, já discutia acordos específicos o que aconteceria ao Império Britânico, como se estruturaria a governação e se poderia regressar à Grã-Bretanha, de alguma forma caso a paz fosse negociada. Nada disto constituía traição em termos legais. Eduardo já não era rei, tecnicamente. Não ocupava nenhum cargo que exigisse lealdade ao governo britânico, mas moral política. E, historicamente, isso foi devastador. Ali estava um antigo rei a trabalhar ativamente com representantes inimigos, enquanto a Grã-Bretanha lutava desesperadamente pela sobrevivência. Enquanto a RAF travava batalhas nos céus durante a Batalha de Inglaterra, enquanto os civis sofriam com os bombardeamentos do Blitz. Eduardo estava em Lisboa a discutir os termos da rendição. Os assessores de William Lyam, por cima do seu ombro, e as suas expressões tornavam-se cada vez mais sombrias a cada documento. Não se tratava de nuances históricas ou interpretações complexas, mas sim de provas documentais de colaboração. As cartas eram claras, específicas e detalhadas. Revelaram que Edward não só simpatizava com a Alemanha nazi, como também se envolvia ativamente nos esforços para minar a resistência britânica. Mas o aspecto mais devastador da carta não era o comportamento de Edward. Os historiadores já suspeitavam há muito tempo que ele tinha sido problemático durante os anos da guerra. O que tornou estes documentos verdadeiramente explosivos foram os outros nomes que apareceram na correspondência. Edward não estava a agir sozinho. Correspondia-se com aristocratas britânicos que partilhavam as suas opiniões com políticos que achavam que a conciliação com Hitler era preferível à continuidade dos combates e com familiares que apoiavam a sua posição. Uma carta de outubro de 1940 mencionava conversas que Eduardo teve com o seu irmão, Jorge, Duque de Kent, irmão do rei e irmão mais novo de Eduardo. Jorge era descrito como simpático para com a posição de Eduardo, acreditando que a Grã-Bretanha poderia precisar de negociar um acordo se os Estados Unidos não entrassem em breve na guerra. A carta sugeria que Jorge tinha conversado com outros membros da família sobre a possibilidade de pressionar o seu irmão, o rei Jorge IV, a reconsiderar o seu apoio ao governo de Churchill. O Duque de Kent morreu num acidente de aviação em 1942, sendo aclamado como um herói de guerra. A sua reputação permaneceu impecável durante 8 décadas. Esta carta sugeria que o seu heroísmo, em tempo de guerra, poderia ter sido mais complexo que ele considerava, pelo menos, apoiar a posição derrotista do seu irmão mais velho. Outros nomes apareceram aristocratas, cujos descendentes ainda eram proeminentes na sociedade britânica, cujas famílias mantinham posições na Câmara dos Lordes que tinham ligações matrimoniais com a atual família real. A publicação destas cartas
não só prejudicaria reputações históricas, como também criaria escândalos contemporâneos, obrigaria pessoas vivas a responder pelas escolhas dos seus antepassados e geraria questões incômodas sobre se essas atitudes persistiram ao longo das gerações. William leu durante mais de 2 horas analisando toda a coleção por ordem cronológica. Margaret fez uma contagem preliminar num total de 57 cartas ao longo de 2 anos e meio. A correspondência terminou abruptamente em novembro de 1942 sem qualquer explicação. Ou Edward deixou de guardar cópias ou alguém reuniu essas cartas específicas e escondeu-as destruindo ou removendo outras. A última carta da coleção foi talvez a mais arrepiante. Datada de 15 de novembro de 1942, era de Edward, para um intermediário que lhe vinha facilitando a comunicação com as autoridades alemãs. Edward manifestava frustração pelo fato de os seus esforços terem sido em vão, de a guerra continuar sem qualquer progresso em direção à paz negociada que tanto defendia, mas terminou com uma declaração que fez William estremecer. Talvez quando tudo isto terminar, a história reconheça quem realmente serviu os interesses da Grã-Bretanha e quem sacrificou à nação a vaidade de Churchill. Edward, aparentemente, acreditava, ou queria acreditar, que estava a tentar salvar a Grã-Bretanha do desastre, enquanto Churchill conduzia a nação à destruição. A ironia histórica era quase insuportável. Churchill salvara a Grã-Bretanha. A paz, negociada por Eduardo, terá significado a subjugação à Alemanha nazi. Ainda assim, Edward mesmo, em 1942, quando a situação começava a mudar, continuava convicto de que estava certo, e Churchill errado. William fechou a última carta e recostou-se na cadeira, processando o que lera. Os seus conselheiros permaneceram igualmente em silêncio, conscientes de que tinham acabado de ter acesso a informações históricas que poderiam reescrever as narrativas da Segunda Guerra Mundial e prejudicar a imagem cuidadosamente construída da monarquia. Margaret fez a pergunta que todos estavam a pensar o que deveria ser feito com estes documentos. Estiveram escondidos durante mais de 80 anos, por razões óbvias. Deveriam permanecer escondidos. Deverão ser destruídos para proteger reputações e instituições. Deveriam ser preservados, mas mantidos em sigilo. Deveriam ser tornados públicos para que os historiadores os pudessem incorporar. No registro histórico, William não tinha uma resposta imediata. O arquivista dentro dele acreditava que os documentos históricos deveriam ser preservados e eventualmente disponibilizados aos investigadores. O seu lado nobre reconhecia que a publicação criaria uma enorme controvérsia e potenciais danos. O seu lado moral entendia que a verdade importava mesmo quando inconveniente ou dolorosa, mas precisava de tempo para pensar, para consultar, para considerar as implicações para além do choque imediato da descoberta. Deu instruções a Margaret para guardar os documentos no cofre seguro, com acesso restrito apenas a ela e a ele. Mas ninguém deveria saber da existência destas cartas ainda não. Levaria fotografias dos documentos principais para Londres para uma análise mais detalhada e consulta com assessores de confiança. Mas os originais permaneceriam em Balmoral, trancados, que estiveram durante 8 décadas. Ao amanhecer sobre as terras altas da Escócia, William preparou-se para a viagem de regresso a Londres. Voara para a Escócia em estado de crise, sem saber o que iria encontrar. Partia com um conhecimento devastador, provas documentais, de que o seu tio-avô colaborara com a Alemanha nazi, que outros membros da família ponderaram, pelo menos, apoiar essa colaboração, e que a crise da abdicação e os anos de guerra foram mais moralmente questionáveis do que as histórias oficiais admitiam. O peso deste conhecimento acompanhá-lo-ia de volta a Londres, onde teria de decidir se algumas verdades eram demasiado destrutivas para serem reveladas ou se a honestidade histórica exigia a sua exposição, independentemente das consequências. A consulta. William regressou ao Palácio de Kensington, pouco depois do meio-dia de quarta-feira, tendo mal dormido durante o voo de regresso de Aberdeen. Catherine
Aguardava-o na sala de estar privada do casal depois de ter levado os filhos às aulas. Passou a noite preocupada. A partida repentina de William e a sua explicação enigmática sugeriam uma crise genuína e não uma emergência de rotina. Mostrou-lhe fotografias selecionadas das cartas no seu tablet seguro, observando a sua expressão mudar da curiosidade para o choque e, por fim, para algo próximo do horror enquanto ela lia as menções casuais de Edward à rendição britânica. Catherine tinha estudado história em St. Andrews e conhecia as narrativas padrão da abdicação e dos anos de guerra. Ver provas documentais que contradiziam estas narrativas foi profundamente perturbador. A sua primeira pergunta foi prática. Quem mais sabia? William confirmou que apenas Margaret, a arquivista, os seus 2 assistentes, e agora Catherine, tinham visto os documentos ou sabiam da sua existência. O círculo era deliberadamente pequeno. Cada pessoa adicional incluída aumentava o risco de exposição intencional ou não. A mente estratégica de Catherine compreendeu imediatamente as implicações. Se estas cartas se tornassem públicas, a monarquia enfrentaria críticas constantes sobre a lealdade em tempo de guerra, questionando se a instituição se opunha realmente ao nazismo ou se abrigava derrotistas e colaboradores. As simpatias de Eduardo seriam condenadas, mas ainda mais prejudicial seria a revelação de que não estava sozinho, que outros membros da realeza e aristocratas partilhavam as suas opiniões. O aparente envolvimento do Duque de Kent era particularmente problemático. Fora homenageado como herói de guerra, edifícios e fundações foram batizados em sua honra e continuava a ser recordado com carinho pelos seus descendentes. Revelar que, pelo menos, nutria visões derrotistas mancharia o seu legado e magoaria os seus netos e bisnetos que carregavam o seu nome com orgulho. Mas suprimir os documentos também acarretava riscos. Se fossem redescobertos por outros, ou se o conhecimento que William tinha deles fosse revelado mais tarde, as acusações de encobrimento seriam devastadoras. A monarquia seria vista como protetora dos antepassados traidores, escondendo a verdade histórica para preservar as reputações. Os danos decorrentes disto poderiam ser superiores aos danos causados por uma divulgação honesta. William vinha ponderando este cálculo durante todo o voo de regresso. Ambas as opções, divulgar ou suprimir, acarretavam riscos enormes. Não parecia haver um caminho seguro, apenas escolhas entre diferentes tipos de prejuízo. Decidiu consultar a única pessoa em cujo juízo confiava absolutamente em assuntos de preservação institucional, o seu pai, o rei Carlos. Independentemente das complexidades da sua relação pessoal, Carlos passara décadas a refletir sobre a sobrevivência e a evolução da monarquia. Sabia como equilibrar a honestidade histórica com a proteção institucional. O encontro estava marcado para essa noite em Clarence House. William levou a tabuleta com as cartas fotografadas, tendo dito a Charles apenas que se tratava de um assunto histórico urgente que exigia uma discussão privada imediata. Charles cancelou a sua agenda e garantiu total privacidade. Sem funcionários, sem assessores, apenas pai e filho a enfrentar uma crise familiar que se estendia por gerações. Charles leu as cartas selecionadas com a reflexão que lhe era característica, parando ocasionalmente para reler excertos ou fazer observações discretas. O seu rosto não demonstrava qualquer choque. Aos 76 anos, tendo vivido décadas de escândalos e crises na família real, pouco o surpreendeu. Mas William conseguia perceber o cálculo em curso, a ponderação das implicações e das opções. Quando Charles terminou a leitura, a sua primeira observação foi como seria de esperar repleta de nuances. As cartas eram inquestionavelmente prejudiciais, mas o contexto importava. Edward escreveu-as entre 1940 e 1942, quando a situação da Grã-Bretanha parecia desesperada. A muitos observadores inteligentes, acreditar que uma paz negociada era preferível à destruição nacional não era inerentemente traição. Foi uma atitude derrotista, talvez. Derrotista sem dúvida, mas motivada por um pragmatismo percebido e não por malícia. William argumentou que a motivação não alterava o facto fundamental.
Eduardo vinha trabalhando com representantes inimigos para minar o esforço de guerra da sua própria nação. O Duque de Kent e outros mencionados nas cartas pelo menos consideraram tal colaboração. Não se tratava de meras avaliações pessimistas, mas sim de esforços ativos para facilitar a rendição britânica. Charles reconheceu isso, mas mencionou o precedente histórico de documentos semelhantes. O governo de Churchill tinha conhecimento das comunicações problemáticas de Edward. Foi por isso que foi enviado para as Bahamas como governador, para ficar o mais longe possível da Europa. O governo aparentemente considerou acusá-lo de traição, mas decidiu que os danos causados pela acusação de um ex-rei superavam os benefícios da punição. O facto de estas cartas específicas terem sido ocultadas sugere que Churchill, ou alguém do seu círculo, decidiu que era necessário garantir provas documentais, mas não destruí-las ou torná-las públicas. Foram preservadas como possível instrumento de pressão, caso Eduardo causasse problemas, mas também mantidas em segredo para evitar o escândalo que a sua revelação provocaria. Esta decisão funcionou durante 80 anos. A questão agora era saber se as circunstâncias do século XXI exigiam um cálculo diferente. Charles sugeriu consultar o secretário do gabinete, o funcionário público de mais alto nível do governo, alguém habituado a lidar com material confidencial e crises constitucionais. Mas William resistiu. Cada pessoa incluída no círculo aumentava o risco de exposição. Quando os responsáveis governamentais perceberam que a informação acabaria por ser divulgada, sendo alvo de pedidos de acesso à informação, ou mencionada nas memórias de alguém, debateram durante toda a noite, analisando as opções sem chegar a um consenso. Destruir os documentos por completo. Isso eliminaria o problema, mas pareceria uma falsificação da história. Mantê-los escondidos indefinidamente. Isso seria, essencialmente, dar continuidade ao status quo, só que agora com mais pessoas conscientes do segredo. Torná-los públicos. Isto seria historicamente honesto, mas institucionalmente destrutivo. Charles propôs finalmente um acordo. Consultar um historiador de confiança que pudesse avaliar a autenticidade e a importância histórica do documento, sem conhecer a sua origem ou o envolvimento da família real. Apresentá-lo como cartas recentemente descobertas cuja proveniência era incerta. Consulte os especialistas sobre o provável impacto da divulgação desta informação. Em seguida, tome uma decisão com base numa avaliação bem fundamentada e não em especulações precipitadas. William reconheceu o mérito desta abordagem, mas preocupou-se com a manutenção do sigilo. Qualquer historiador reconheceria imediatamente a caligrafia de Eduardo e deduziria que as cartas provinham dos arquivos reais. O risco de a notícia se espalhar parecia considerável. Catarina, que tinha acompanhado o debate, sugeriu uma modificação. Em vez de consultar um historiador e se mostrassem as cartas ao diretor do Museu Imperial de Guerra. O museu lidava regularmente com documentos sensíveis da época da guerra e tinha procedimentos para avaliar se os materiais deveriam ser tornados públicos ou mantidos em sigilo por razões de segurança nacional. O diretor poderia avaliar as cartas de acordo com estes protocolos, sem que a família real tivesse de tomar a decisão unilateralmente. Charles compreendeu a lógica, mas observou que envolver qualquer instituição criava um registro permanente. Se o diretor do Museu de Guerra avaliasse estes documentos, esta avaliação seria registrada, arquivada e potencialmente divulgada. O círculo expandir-se-ia para além do pequeno grupo de pessoas actualmente conscientes do assunto. A reunião terminou sem uma resolução. William levou a tábua de volta para Kensington, prometendo considerar todas as opções cuidadosamente antes de tomar qualquer decisão. Charles enfatizou que qualquer escolha feita precisava de ser defensável tanto histórica como institucionalmente. Não podiam simplesmente priorizar a proteção da reputação da família. Isso seria moralmente indefensável. Mas também não podiam ignorar o dano real que a revelação destas cartas causaria a pessoas vivas cuja única culpa era serem parentes de figuras históricas que fizeram escolhas terríveis. Nessa noite, William ficou acordado a pensar no seu tio-avô, Edward. A história tinha sido relativamente benevolente para com ele. O romântico que abdicou do trono por amor, que viveu num confortável exílio, que fora mais insensato do que malicioso. Esta narrativa era provavelmente
demasiado generosa, mas era familiar e, em grande parte, inofensiva. As cartas destruiriam esta narrativa para sempre. Edward seria recordado como colaborador nazi, como alguém que trabalhou ativamente contra a Grã-Bretanha durante a sua hora mais negra, como alguém cuja abdicação talvez tenha sido necessária não só pessoalmente, mas politicamente, porque as suas opiniões eram fundamentalmente incompatíveis com a sobrevivência da Grã-Bretanha. E o Duque de Kent, tio-avô de William que morreu em serviço, ficaria manchado pela associação. Os aristocratas, cujos nomes constavam da correspondência, seriam expostos. Famílias seriam prejudicadas. As reputações construídas ao longo de gerações ruiriam. Tudo porque uma arquivista estava a fazer o seu trabalho, inventariando um depósito que não tinha sido devidamente examinado há 70 anos. E encontrou uma caixa que alguém tinha escondido deliberadamente, mas não destruído. Por vezes, William refletia que o passado deveria permanecer no passado. Mas a verdade histórica encontrava sempre uma forma de emergir, independentemente de quão cuidadosamente fosse enterrada. E agora tinha esta verdade nas suas mãos, fotografada num tablet protegido, fechado à chave, num cofre em Balmoral, exigindo uma decisão que definiria a sua relação com a história, a honestidade e a instituição que um dia viria a liderar. A pressão. A decisão que William esperava tomar em privado tornou-se complicada pela pressão externa quando 3 dias após o seu regresso de Balmoral, um repórter do The Guardian ligou para o gabinete de imprensa do Palácio de Kensington com uma pergunta peculiar. Teria o príncipe de Gales viajado recentemente para a Escócia em negócios urgentes? Esta viagem terá envolvido o acesso aos arquivos reais. Existia alguma ligação entre esta visita e os rumores de documentos, até então, desconhecidos relacionados com a Segunda Guerra Mundial. As perguntas eram suficientemente vagas para sugerir que o repórter tinha fragmentos de informação, e não a história completa. Mas alguém tinha falado notado, ou feito ligações. O suposto voo secreto de William para Balmoral à meia-noite não tinha sido tão discreto como ele esperava. O diretor de comunicação do príncipe atendeu a chamada, com as habituais respostas evasivas. A agenda particular do príncipe de Gales não foi comentada. Nenhuma informação sobre os arquivos reais pôde ser confirmada ou desmentida. O palácio responderia a quaisquer perguntas formais através dos canais adequados. Mas, internamente, o alarme soava. William ligou imediatamente para Margaret em Balmoral. Teria ela mencionado a descoberta a alguém. Ela insistiu que não. As únicas pessoas que sabiam eram William, os seus 2 assessores, e quem quer que William tivesse contado mais tarde. Ela seguira as suas instruções, à risca mantendo os documentos em segurança, e não os discutindo com ninguém. Mas a segurança e os funcionários do palácio tinham dado conta da chegada e partida repentinas de William. Existiam registros de voo. As listas de passageiros dos helicópteros tinham sido preenchidas. Várias pessoas observaram partes do puzzle, embora nenhuma tenha visto a imagem completa. Alguém, aparentemente, reuniu fragmentos suficientes para fazer suposições fundamentadas e partilhou-os com um repórter. O repórter do Guardian não foi o único a fazer perguntas. Nas 48 horas seguintes, 3 outros jornalistas de diferentes órgãos de comunicação fizeram perguntas semelhantes, cada um com ângulos ligeiramente diferentes, mas todos girando em torno da mesma história básica. William viajara secretamente para a Escócia para tratar de algo nos arquivos, algo suficientemente importante para exigir atenção pessoal imediata. A história estava a tornar-se uma profecia autorrealizável. Mesmo sem fugas diretas, o simples facto de haver questões gerou ainda mais questões. Os jornalistas investigavam agora por que razão William tinha ido a Balmoral. E esta investigação em si estava a chamar a atenção para tudo o que ele vinha tentando manter em segredo. William convocou uma reunião de emergência, com os seus principais conselheiros no Palácio de Kensington. Estiveram presentes o seu secretário particular, o diretor de comunicação,
Os dois conselheiros que o acompanharam à Escócia e Catarina. Notavelmente ausente estava o rei Carlos. Guilherme queria lidar com a situação pessoalmente sem envolver ainda mais o pai na crise. O consenso era sombrio. A história acabaria por vir à tona eventualmente. Muitas pessoas já tinham percebido fragmentos dela. O Guardian estava claramente a preparar algo provavelmente para publicação no fim de semana. Outros órgãos de comunicação seguiriam o exemplo assim que a primeira notícia fosse publicada. O palácio poderia negar e desviar o assunto por mais alguns dias, no máximo, mas o tempo para manter isso em completo segredo já tinha passado. A questão já não era se a história se tornaria pública, mas sim qual a versão da história que o palácio queria que fosse contada. Podiam manter-se em silêncio e deixar que os jornalistas reconstruíssem as narrativas a partir de informações fragmentadas, o que provavelmente resultaria em especulação e imprecisão. Ou podiam antecipar-se aos acontecimentos fazendo uma divulgação controlada, antes que a imprensa provocasse uma revelação caótica. O diretor de comunicação de William delineou opções para a divulgação controlada. Uma delas é a emissão de um comunicado que confirma a descoberta de documentos históricos durante um trabalho de rotina nos arquivos de Balmoral. Outra opção é reconhecer que o príncipe William analisou pessoalmente estes documentos devido à sua natureza sensível. Recusaram especificar o conteúdo dos documentos, alegando que a avaliação histórica está em curso. Isto confirmaria os factos básicos que os jornalistas já suspeitavam, mantendo, ao mesmo tempo, um certo controlo sobre a narrativa. Em alternativa, poderiam ser mais transparentes. Divulgue a existência e o conteúdo geral das cartas explicando o processo de tomada de decisão sobre a sua realização ou não. Apresente-o como uma gestão histórica responsável e não como uma tentativa de encobrimento. Permita que os historiadores e o público em geral debatam o que deve ser feito em vez de tomarem a decisão unilateralmente. William estava dividido entre as duas opções. A primeira parecia confirmar que o palácio tinha algo a esconder. Por que recusar-se a especificar o conteúdo, a menos que fosse prejudicial? A segunda parecia criar voluntariamente o escândalo que ele vinha tentando evitar. Catherine sugeriu uma terceira opção, que ainda ninguém tinha mencionado. E se simplesmente divulgassem tudo de uma vez, com total transparência, reconhecessem a existência e o conteúdo, expressassem o devido pesar pelo que revelaram, mas demonstrassem total abertura, em vez de parecerem esconder ou minimizar verdades incômodas. A sugestão chocou a sala. O secretário particular de William descreveu imediatamente os riscos danos descontrolados na reputação da monarquia, munições para os movimentos republicanos, impacto devastador nos descendentes vivos das pessoas mencionadas nas cartas, perda total de controle sobre a forma como a história seria contada. Mas a lógica de Catherine era convincente. Todas as tentativas de controlar ou suprimir a informação historicamente significativa acabaram por falhar e pioraram a revelação final. As cartas acabariam por se tornar públicas através de fugas de informação, pedidos de acesso à informação e jornalismo de investigação. Seria melhor libertá-las voluntariamente nos termos do palácio do que tê-las expostas através de reportagens hostis. William reconheceu o mérito do argumento dela, mas mostrou-se preocupado com o impacto imediato. As cartas revelavam que o seu tio-avô tinha colaborado com os nazis, implicavam o Duque de Kent e outros, e sugeriam que a família real estava mais dividida em relação à oposição a Hitler do que a história reconhecia. Divulgar esta informação dominaria os noticiários durante semanas, exigiria explicações e pedidos de desculpa e obrigaria a monarquia a confrontar aspectos obscuros da sua história. Mas a alternativa, continuar a tentar manter as cartas em segredo ou divulgar excertos cuidadosamente editados, parecia cada vez mais insustentável. O Guardian, claramente, estava a preparar-se para publicar o artigo de qualquer maneira. Outros jornalistas estavam a investigar o caso de forma independente. A informação já estava a ser divulgada, e as tentativas de a conter provavelmente fracassariam, além de fazer com que o palácio parecesse culpado de encobrimento. O debate continuou
durante a tarde e pela noite dentro. Os conselheiros de William estavam divididos entre a cautela e a divulgação limitada de informações, enquanto Catherine defendia uma transparência mais radical. Ninguém se sentia confortável com nenhuma das opções, o que talvez indicasse que todas eram realmente difíceis e não que uma fosse claramente superior à outra. William voltou a ligar ao pai nessa noite, atualizando-o sobre as perguntas da imprensa e as discussões relativas à resposta. A postura de Charles foi ponderada. Notou que a monarquia tinha sobrevivido a situações piores do que a revelações históricas embaraçosas. Wallace Simpson, a morte de Diana, os escândalos de Andrew. Cada um deles pareceu potencialmente fatal na altura. Cada uma destas situações tinha sido ultrapassada através de uma combinação de transparência, adaptação e tempo. O que Charles temia mais do que o conteúdo das cartas era a percepção de que a família tentava esconder a verdade histórica. A sobrevivência da monarquia dependia da crença pública de que era fundamentalmente honesta, de que reconhecia em vez de negar as suas falhas. Se William tentasse suprimir estas cartas e fosse apanhado, o dano seria catastrófico. O conselho de Charles, em última análise, foi pecar pelo excesso de transparência, divulgar as cartas com o contexto apropriado, expressar o devido pesar e confiar que o público britânico era suficientemente sofisticado para distinguir as falhas históricas das instituições contemporâneas. Edward já estava morto há mais de 50 anos. O Duque de Kent tinha falecido em 1942. As pessoas mencionadas nestas cartas já tinham partido as suas opiniões políticas desacreditadas pela história. Revelar o que tinham dito há 80 anos era constrangedor, mas não representava uma ameaça existencial. William absorveu os conselhos do pai, mas mantinha-se indeciso. A decisão parecia enorme: expor segredos de família, deliberadamente ocultados durante 8 décadas, sabendo que tal exposição causaria dor aos parentes vivos e prejudicaria narrativas históricas cuidadosamente preservadas. No entanto, os acontecimentos externos estavam a tomar a decisão por ele. Na sexta-feira à noite, o jornal The Guardian informou o palácio que iria publicar no domingo um artigo sobre o voo secreto de William para Balmoral e descobertas em arquivos relacionadas com a Segunda Guerra Mundial. Ofereceram ao palácio a oportunidade de se pronunciar antes da publicação. A história estava a espalhar-se quer William quisesse ou não. A questão já não era se estas cartas se tornariam públicas, mas como, e William percebeu, com um sentido de inevitabilidade, que precisava de escolher a transparência em vez de ter a transparência imposta por uma investigação jornalística. Autorizou o seu diretor de comunicação a preparar uma declaração completa para a manhã de sábado, antes da publicação do Guardian no domingo. A declaração reconheceria a descoberta das cartas, descreveria o seu conteúdo de forma honesta e anunciaria que seriam disponibilizadas aos historiadores e, eventualmente, ao público após a devida conservação e autenticação. A decisão foi tomada. A descoberta devastadora que o levara a investigar na Escócia tornar-se-ia agora do conhecimento público, e a monarquia teria de se confrontar com a verdade incômoda de que, mesmo durante o seu momento de maior glória, a Segunda Guerra Mundial albergou vozes que defendiam a rendição e a colaboração. O acerto de contas. A declaração divulgada pelo Palácio de Kensington, às 8 horas da manhã de sábado, foi inédita na sua franqueza. Em vida habitual linguagem cautelosa do palácio, que tanto ocultava como revelava, esta declaração foi direta e detalhada. Confirmou que durante um trabalho de rotina, nos arquivos de Balmoral, foram descobertas correspondências, até então desconhecidas, de Eduardo Duque de Windsor. As cartas revelaram que o antigo rei tinha comunicado com as autoridades e intermediários alemães sobre uma possível paz negociada enquanto a Grã-Bretanha lutava pela sobrevivência. As cartas revelaram que Eduardo tinha visões derrotistas, acreditava que a resistência britânica era inútil e aparentemente trabalhou para facilitar discussões sobre os termos da rendição. A declaração reconheceu que outros nomes apareceram na correspondência, incluindo membros da família real e da aristocracia. Manifestou profundo pesar pelo fato de estes indivíduos terem considerado posições que a história provou serem catastroficamente erradas
O comunicado referia que o governo de Churchill tinha aparentemente conhecimento das comunicações problemáticas de Edward, o que explicava o facto de ter sido enviado para as Bahamas efetivamente exilado para evitar que causasse mais danos. Mais importante ainda, o comunicado anunciava que as cartas completas seriam digitalizadas e disponibilizadas imediatamente a historiadores credenciados com acesso público a partir de então, após a devida conservação. O Palácio não estava a tentar suprimir ou divulgar seletivamente esta informação. Tratava-se de ser transparente sobre verdades históricas incômodas. A reação foi imediata e avassaladora. Os veículos de comunicação de todo o mundo deram destaque à história. Os arquivos reais revelam a colaboração de Eduardo Vittat com os nazis, estampou a manchete do Times. O Duque de Windsor trabalhou pela derrota britânica, declarou o Guardian. A comunicação social internacional repercutiu a notícia em poucas horas, traduzindo-a para dezenas de línguas. Mas a reação não foi unanimemente negativa em relação à atual família real. Muitos comentadores elogiaram William por divulgar a informação em vez de a esconder. Os historiadores aplaudiram a transparência, referindo que era exatamente assim que os arquivos deveriam funcionar, preservando a verdade histórica, mesmo quando inconveniente ou constrangedora. As reações mais críticas concentraram-se no próprio Eduardo e nas pessoas mencionadas nas cartas. A reputação do Duque de Windsor, já de si complicada, ficou agora permanentemente manchada. A narrativa romântica do rei, que abdicou de tudo por amor, foi substituída pela verdade mais sombria. Tinha sido um simpatizante nazi que trabalhou contra a sua própria nação durante a guerra. Os historiadores começaram a analisar as cartas poucas horas após a sua divulgação digital. O consenso acadêmico formou-se rapidamente. As cartas confirmaram o que muitos suspeitavam, mas não conseguiam provar que Eduardo não só simpatizava com a Alemanha nazi, como tinha trabalhado ativamente para minar a resistência britânica. A revelação sobre o Duque de Kent foi mais surpreendente, mas não totalmente chocante, tendo em conta o que já se sabia sobre o derrotismo aristocrático em 1940. Várias instituições acadêmicas anunciaram planos para conferências que examinariam o significado histórico das cartas. As editoras contactaram historiadores a propósito de projetos de livros que analisavam a correspondência e as suas implicações. Em vez de serem enterradas e esquecidas, as cartas estavam a tornar-se fundamentais para a reavaliação acadêmica da crise da abdicação e da política britânica em tempo de guerra. O movimento republicano tentou utilizar a revelação como munição, argumentando que esta comprovava a insuficiência fundamental da monarquia para o papel constitucional. Mas o argumento não ganhou grande força. A maioria dos cidadãos parecia distinguir entre as falhas das figuras históricas e os valores da instituição contemporânea. A atual família real não podia ser responsabilizada pelo que Eduardo tinha feito há 80 anos, sobretudo quando optaram pela transparência em vez do secretismo. Um mês após a descoberta, William regressou a Balmoral para se encontrar com Margaret Thornhill, a arquivista, cujo trabalho rotineiro de inventário tinha desencadeado toda a crise. Ela passou as semanas seguintes a lidar com uma atenção sem precedentes historiadores a quererem ter acesso jornalistas, a solicitar entrevistas, protocolos de segurança, a serem revistos para garantir que nada mais explosivo estava escondido em arquivos inexplorados. William agradeceu-lhe a discrição no tratamento inicial da descoberta. Se ela tivesse mostrado as cartas aos colegas ou as tivesse mencionado casualmente, a informação poderia ter vazado de forma descontrolada. O seu reconhecimento imediato da natureza sensível do documento e a sua decisão de contactar diretamente William deram tempo ao palácio para tomar decisões ponderadas sobre a divulgação. Margaret perguntou se William se arrependia da sua descoberta. Se ela não estivesse a reorganizar aquele depósito, as cartas poderiam ter permanecido escondidas por mais 80 anos ou para sempre. Teria sido melhor se nunca tivessem sido encontradas. William ponderou a questão cuidadosamente antes de responder. A descoberta das cartas fora dolorosa, criara dificuldades e prejudicara reputações históricas.
Mas ocultar a verdade histórica revelou-se corrosivo. Os documentos revelaram fatos incômodos sobre o passado da monarquia durante a guerra, mas também demonstraram que a instituição tinha, em última análise, escolhido corretamente ao marginalizar Eduardo e apoiar Churchill. Se as cartas tivessem permanecido ocultas e tivessem sido descobertas por jornalistas hostis ou ativistas republicanos, o prejuízo teria sido muito maior. Ao assumir o controle da narrativa e ao divulgar os documentos voluntariamente, o Palácio transformou um potencial escândalo numa demonstração de integridade institucional. A fuga secreta do príncipe William para a Escócia, após a descoberta de cartas explosivas da época da guerra, poderia ter se tornado uma catástrofe institucional. Em vez disso, a sua decisão de divulgar os documentos, revelando a colaboração de Eduardo Weytat com os nazis e a cumplicidade da sua família, demonstrou uma transparência sem precedentes, ao confrontar verdades históricas incômodas, em vez de as esconder. Guilherme demonstrou que a monarquia moderna sobrevive através da honestidade, da responsabilidade e da coragem moral. Alguns segredos exigem ser revelados,